nesse sentido. Na Alemanha, realmente, a tradução e a reflexão sobre a tradução sempre foi muito importante, mas também na América Latina. A Alemanha, para os não germanistas, talvez seja interessante saber isso, os outros não, que foi durante muito tempo um país atrasado, né? Devido à Guerra dos 30 Anos, por exemplo. Então, no fim do século XVII, durante todo o século XVIII e no começo do século XIX, os letrados alemães, os políticos, os governantes tinham uma clara noção do atraso tecnológico, econômico, jurídico, social, inclusive cultural e linguístico da Alemanha, que, como você já disse, nem existia como Estado, né? Mas existia sim como ideia de uma nação, né? Não uma nação no sentido moderno de nação, mas havia um sentimento, né, de que os alemães formavam uma coletividade principalmente cultural, não jurídica, não política, né? E então os letrados, os principais letrados, desde o fim da Guerra dos 30 Anos, foi a época do Barroco, né? Harsdorff, Opitz e muitos outros, né? Então eles queriam enriquecer a língua alemã, afirmar, valorizar, dignificar, nobilitar a língua alemã, a cultura alemã. Formaram-se as Sprachgesellschaften, né? Academias, sociedades de literatura, de línguas, e um dos métodos mais importantes para afirmar e para enriquecer a língua alemã, para enriquecê-la, para torná-la mais moderna, né? Foi a tradução. Foi a tradução e a adaptação, né? De obras importantes das literaturas estrangeiras. E um dos mais, o Vini sabe melhor, né, que é um especialista em romance da formação, né? Tivemos o Marcos Massari também, né? O Wilhelm Meister, né, de Goethe, no final do século XVIII e no começo do século XIX. O Wilhelm Meister, em grande parte, trata não só do teatro, mas do teatro de Shakespeare, né? Então, a descoberta de Shakespeare, né, foi fundamental, né, para a criação da moderna literatura alemã, e não só da literatura alemã, mas também da língua alemã, porque as línguas, não só as literaturas, as línguas também são produtos de múltiplos processos e recíprocos, em geral, de atividades tradutórias, né? Grande parte, por exemplo, da língua alemã, mas em todas as línguas europeias, né? Eu conheço naturalmente melhor a língua alemã, né? É resultado de traduções do latim, principalmente do latim, né? Mesmo palavras que a gente acha que são super germânicas, não são traduções, são Lehnübersetzungen, não são empréstimos semânticos do latim, né? Begriff, conceptos, né? Widerspruch e Contradiktio, né? Verantwortung, vem de responsabilitas, etc, etc, etc. Né? Quer dizer, e depois, naturalmente, do francês, do inglês, né? E isso é uma grande... Na América Latina também, depois da independência, né? No Brasil, mas talvez mais ainda nos países, ou mais cedo começou isso nos países que falam espanhola, na Argentina, por exemplo, né? Eu fiz um pequeno estudo sobre isso, né? Sobre a importância da tradução para a ideia e a prática da
civilização. Né? Achava-se que depois da independência da Espanha e Portugal, né, que os intelectuais, os políticos, os jornalistas, os artistas, né, queriam criar um Estado nacional moderno, civilizado, justo, na medida do possível, mais ou menos democrático. Não era tão importante a democracia, mas havia já a ideia também. Né? E como fazer isso? Né? Através da formação das pessoas, intelectual e moral das pessoas. Educação, principalmente para os jovens, e imprensa para os adultos. Mas não havia matéria para ler, não havia livros. Então, o que se fazia? Se traduzia. Então, os maiores intelectuais argentinos, por exemplo, mas também muitos brasileiros, né? Chilenos, né? Andrés Bello, que era venezuelano, que morava no Chile, né? E Sarmiento, Mitre, né? Eram grandes tradutores. Né? Mitre, que até foi general, foi presidente da Argentina, né? Traduziu a Divina Comédia. Né? Quer dizer, homens muito práticos. Né? Você enfatizou, José, muito bem, né? Quer dizer, a preocupação e o nível reflexivo de homens práticos da economia, da política em relação à tradução. Né? E isso já começou no século XIX, e antes até. Né? E então havia uma nítida consciência da importância da tradução. Aí, paradoxalmente, os países, digamos, entre aspas, né, quer dizer, atrasados, né, esses conceitos são muito problemáticos, né, têm uma grande vantagem, são muito mais desvantagem, claro, que eles sentem, né, tem que se desenvolver, tem que se modernizar. Né? Por outro lado, tem uma vantagem, quer dizer, são muito mais internacionais, transnacionais, muito mais voltados para o diálogo internacional do que os países metropolitanos. Né? Um exemplo disso são os Estados Unidos, que simplesmente, relativamente pouco traduzem, né? Conhecem relativamente menos outras culturas. Na antiguidade, a civilização grega, né? Que traduzia muito pouco. Né? E aí os latino-americanos, praticamente, os escritores latino-americanos, desde o início, estavam muito mais voltados para a civilização mundial, que na prática é europeia e um pouco norte-americana, né? Tanto no sentido de estudar obras, estudar a literatura, estudar a ciência, as instituições políticas e outras, educacionais, né? Como também no sentido de, na medida do possível, exportar os seus produtos para lá, não apenas matérias-primas, né, da agricultura, minérios, etc., mas na medida do possível também livros, música, dança, produtos culturais e práticas culturais. Né? Então, os primeiros autores latino-americanos já procuraram botar seus livros, na medida do possível, no mercado europeu, principalmente francês. Né? E muito importante nesse contexto foram as revistas. Por exemplo, a Revue des Deux Mondes, né? Que publicou muitas traduções de literaturas latino-americanas para o francês e que tornou a literatura francesa e de outros países europeus conhecida na América Latina. Só tocar. Só tocar. Tocar onde? Até qualquer lugar. Aqui? Ah, sim. Para eu não me perder, eu fiz um resumo da minha fala. Inclusive, o
John me pediu, né? Peraí, mas como é que a gente não se vê tudo? Depois tem o resumo do resumo. Tá bom, né? Tem o resumo do resumo. Pois é, o John me pediu agora para me concentrar mais no, realmente, quer dizer, eu acho que essa introdução tem muito a ver com aquilo que estou fazendo agora, porque eu me sinto realmente comprometido com essa tradição que o José esboçou da tradução na Alemanha. Muita gente me pergunta por que traduzir novamente uma obra que foi traduzida tão magistralmente em 1964. Né? Bom, vocês todos são estudiosos da tradução, ou da literatura, da linguística, então vocês sabem que não é necessário apontar erros ou defeitos em uma tradução para achar que uma nova tradução é necessária. Lá no início, eu disse, que vocês talvez tenham lido rapidamente, né, que há um editor, uma editora, a Hansa, que me pediu, o diretor me pediu fazer uma nova tradução do Grande Sertão, porque ele tem uma série de clássicos da literatura universal, né? Guerra e Paz, Rouge et Noir, etc. E queria que, nesse nível, quer dizer, nessa série de publicações, fosse publicado também o Grande Sertão Veredas, né? Aí isso já é um dado importante, porque isso já diz alguma coisa sobre o contexto, né, em que vai ser publicado o livro, inclusive em termos formais. Vai ser um livro de capa dura, né? Nessa série da Hansa, todos os livros têm paratextos, têm notas finais, sei que em português não se fala notas finais, endnoten, se diz, ou seja, são notas de rodapé que não ficam no rodapé, mas que ficam no final do livro. Né? Não sei uma palavra que diga isso melhor. Né? Vai ter glossário, vai ter... Né? Então, são edições para o leitor de literatura universal, culto, interessado em outras literaturas. Né? E, por outro lado, decorreram 50 anos, mais ou menos, desde a última e a primeira tradução. Sabemos que não só as línguas evoluíram, mas também que os modos de interpretação evoluíram. Há uma fortuna crítica fantástica, né, sobre o autor e o livro, que naturalmente caracteriza também a recepção e as leituras que se fazem tanto no Brasil como no exterior, e a cultura, né, que você apontou, cuja importância você apontou, né, a cultura da tradução também se modificou um pouco. Né? Quer dizer, hoje em dia, os tradutores, em geral, têm uma formação acadêmica e, quando não têm, procuram mais ou menos digamos, incorporar essa cultura via discussões, via simpósios, via autodidatismo, de modo que realmente o nível
digamos, reflexivo, autorreflexivo, crítico, autocrítico dos tradutores, tanto no Brasil como na Alemanha, são os países cuja cultura de tradução conheço melhor, é muito mais elevado do que naquele tempo, do que há 50 anos atrás. Inclusive, os editores, de um modo geral, pelo menos das melhores editoras, também evoluíram e também sabem que uma tradução, quer dizer, às vezes exige de paratextos, exige estudos. Então eles procuram ajudar o tradutor eventualmente para fazer uma viagem aconselham, dizem, não, lá tem um programa de bolsa, lá tem você pode pedir uma bolsa para viajar para o tal país do qual você faz uma tradução, etc, etc. Tem casas de tradutores em toda a Europa, na Alemanha, por exemplo, Strahlen, que é onde vocês conhecem, na França tem Arles, onde tradutores, na Suíça tem Loren, onde tradutores podem passar semanas, às vezes meses, sem pagar quase nada, ou às vezes até recebendo uma bolsa para trabalhar calmamente, conversando com colegas. Eu acho que o aspecto do diálogo é muito mais desenvolvido, há muita mais consciência da necessidade do diálogo entre tradutores, e entre tradutores e teóricos, linguistas, críticos literários, estudiosos dos estudos da cultura, historiadores, sociólogos, e inclusive aqui o Brasil também agora tem um programa muito mais desenvolvido de fomento à tradução do que algumas décadas atrás. Agora, eu falei da fortuna crítica. Fazem parte da fortuna crítica não apenas os estudos, mas os ensaios, as teses de doutorado, as dissertações, etc., mas também as próprias traduções. Eu não sou formado em tradução, nem em teoria da tradução, mas sou formado em filologia e literatura e crítica literária. Fui professor de literatura durante muitos anos, antes de começar a fazer tradução. É uma das vias para se chegar até a prática e a teoria da tradução. Há outras também, mas para mim, e creio que tem bons argumentos para isso, a tradução é a continuação da crítica literária com outros meios. É um pouco uma modificação de uma famosa frase de Clausewitz, vocês conhecem, a guerra é a continuação da política com outros meios, mas eu prefiro a tradução porque é uma atividade muito mais pacificada, muito mais humana. Ou seja, quem aprendeu a fazer uma análise aprofundada de texto, tanto em termos linguísticos, em termos de história literária, em termos de contextualização cultural, já tem uma boa base para fazer uma tradução. Só que o tradutor não é apenas um estudioso, não é apenas um analista do texto, mas ele tem que, além disso, digamos, transformar o resultado das suas pesquisas em uma nova forma estética. Aí ele tem que estudar também e conhecer também, mas sempre estudar, porque ninguém sabe tudo, ninguém conhece totalmente uma língua, nem a língua de partida, nem a língua de chegada, nem a cultura de partida. É preciso estudar sempre para poder realizar um texto na cultura de chegada que evoque, mais ou menos, na medida do possível, as mesmas ideias, sentimentos, emoções, alusões, inclusive
sonoridades ou impressão de sonoridade que existem também para o leitor da cultura de partilha. Então, porque e assim as traduções eu as considero como, em alemão a gente diz secundária literatura, são comentários, é literatura de consulta, né? E aí fica realmente, e naturalmente, em primeiro lugar, eu tenho que, ninguém precisa inventar a roda duas vezes, né? Eu posso me valer de interpretações e de soluções para dar a essas interpretações uma nova forma de meus predecessores, né? Principalmente da primeira tradução para o alemão. Então, eu dialogo com autores da fortuna crítica, né? Existe, graças a Deus, um livro já de mais de 20, quase 30 anos, Fortuna Crítica de Graça Tão Velha, né? Não, de Guimarães Rosa, né? Editado pelo Eduardo Coutinho, né? E eu fiquei muito, ontem à tarde, eu cheguei um pouco, chegamos ontem, nós dois, né? E viemos logo para a USP e fui ao Instituto de Estudos Brasileiros. Comecei a estudar um pouco a correspondência, inclusive a correspondência não publicada entre Guimarães Rosa e os seus tradutores. Porque duas correspondências foram publicadas. As com Bizzarri, Eduardo Bizzarri, o tradutor italiano, e a com Maya Klaas, um tradutor alemão. Mas, por exemplo, com Angel Rama, ainda não foi publicada. Então eu li todas as cartas, infelizmente são poucas, são 13 ou 14, se não me engano. Mas foi interessante o que o Guimarães Rosa aconselhava a ele, né? Leia, por favor, né? Leia tais e tais e tais artigos, né? E todos esses artigos que ele recomendou ler estão no livro também do Eduardo Coutinho, né? Então ele tinha clara consciência, né, da importância da análise de texto, né, da interpretação de diversos ângulos, tanto uma interpretação mais linguística como mais sociológica. Recomendou também a Dona Cândido, do Roberto Schwartz, né, como de análise filológica e também de contextualização e de comparação com a literatura medieval, Cavalcanti, Proença, né? Então, isso é muito importante. O tradutor não apenas traduzir, né? Mas para que ele possa fazer isso, mais ou menos com o resultado que seja ao nível, mais ou menos, do original, ele precisa estudar, precisa pesquisar. Então, a tradução, de certa forma, o tradutor tem que saber mais do que o próprio autor, né? Ele tem que conhecer a história da recepção, ele tem que conhecer também outras adaptações, né? Porque elas fazem um pouco a cabeça dos leitores de hoje, né? Por exemplo, a minissérie, né? Filmes, né? Também no caso de Guimarães Rosa, outros autores e livros, filmes sobre a temática do sertão, né? Recentemente saiu um livro, inclusive na Universidade Federal de Santa Catarina, né, sobre a relação de Laura Rocha com Guimarães Rosa, né? Então, essas leituras são sumamente importantes, né? Então, a gente não traduz apenas o texto, a gente não traduz apenas
as pressuposições do texto, ou seja, aquilo que o autor achava que eram os conhecimentos, as atitudes, a mentalidade do tradutor, do leitor, mas a gente tem que conhecer também a história da recepção, né? E entre as pressuposições de Guimarães Rosa, naturalmente, chama a atenção logo, já pelo título, né, a relação com Euclides da Cunha, né? O Vili e eu conversamos longamente sobre isso, e o Vili tem alguns ensaios sobre isso, o Valnice Galvão também, e outros, né? Quer dizer, já pelo título, Grande Sertão, Veredas, Os Sertões, Campanha de Canudos, né? Quer dizer, nos dois livros, no título, aparece uma paisagem emblemática, quase que mítica, do Brasil, né? Como palco, mas também quase como protagonista, né? da ação. Os dois títulos são bipartidos, têm dois elementos, né? Os Sertões, Campanha de Canudos, Grande Sertão, Veredas. Isso não é nenhuma... Até essa forma, né, bipartida do título, quer dizer, é um elemento que combina, que liga os dois livros e que, naturalmente, o tradutor tem que respeitar, né? Então, eu recentemente fiz um estudo sobre comparando os títulos das principais traduções, quer dizer, as principais, isso é muito subjetivo, porque são simplesmente as traduções para aquelas línguas que eu leio, né? Que são, naturalmente, o espanhol. Há duas traduções para o espanhol, né? Há uma tradução para o italiano, há duas traduções para o francês. Ruins. Uma é menos boa e a outra pouquinho melhor. Guimarães Rosa interrompeu a correspondência com o primeiro, da Marie-Van de la Fourche. O título é Diadorim. Bom. Né? Então já começa por aí o trabalho do tradutor. Quer dizer, ele tem que ver o porquê do livro, dos títulos, né? E para o inglês, né? Para completar, e para o holandês. Né? E já posso adiantar, né, que realmente a tradução que me ajuda mais, tanto em termos analíticos e interpretativos, como também em termos criativos, ou recreativos, ou transcriativos, como diria Haroldo de Campos, né, é a tradução para o holandês. E a que menos me ajuda, infelizmente, eu tenho que dizer que é a primeira tradução para o alemão. É que menos me ajuda. Embora ela seja de grandes méritos, mas ela, de certa forma, está um pouco fora daquela tradição, da cultura da tradução, esboçada pelo José Lambert. Um dos mais importantes autores, um dos principais, um dos fundadores da hermenêutica, Friedrich Schleiermacher. Suponho que todos vocês conhecem, ou quase todos vocês, o seu famoso artigo sobre os diversos métodos do traduzir, né? Quer dizer, literalmente seria assim, des Übersetzens, né? Então, ele concebe vários métodos com dois polos extremos, né? No primeiro polo, digamos, o tradutor obrigaria o leitor, né, a se afastar da cultura dele para se aproximar da cultura do autor, né? Seria um método estranhador, digamos, né? Outro polo extremo seria, digamos, a obrigação
que faria a tradução e o tradutor para o leitor, né, se a obrigação que ele faria, digamos, com o texto, ele obrigaria o texto para se aproximar da cultura do leitor, da cultura de chegada, do leitor do texto de chegada. Né? Quer dizer, a primeira seria mais difícil, mais exigente, né? Exigiria mais paciência, mais esforço intelectual, mais fantasia. Né? A segunda seria uma tradução mais assimiladora, mais aplainadora, e o que o grande Meyer Clason, que eu admiro, mas o que ele fez, neste caso do Grande Sertão Veredas, foi exatamente a aplicação do método assimilador, naturalizador, incorporador. Né? Quer dizer, porque isto contra as intenções do próprio autor. Né? Naturalmente, eu li atentamente, estou lendo, eu tenho que reler, naturalmente, a correspondência entre os dois. Né? Aí se pode observar uma coisa muito interessante. É praticamente uma pequena briga entre os dois. Eles estou exagerando um pouco, né? Mas para deixar a coisa mais clara, eles brigam um pouco porque o autor e o próprio texto, aí eu vou chegar depois ao último item, daquilo que eu chamo o tradutor implícito, digamos, eles têm uma noção, Guimarães Rosa tinha uma noção relativamente clara de uma estratégia tradutória. Né? Ele tinha clara noção de uma das, digamos, resumindo as qualidades do estilo dele, assim, não entrando em detalhes, né? Se pode dizer, ele tinha uma clara ideia dessa principal qualidade, que se poderia chamar a qualidade diferencial, ou seja, a enorme diferença entre a linguagem dele e o português padrão. A enorme diferença entre o português dele e é quase um idioleto, uma língua de uma pessoa só. Né? Por um lado, e o estilo que o leitor, mesmo culto, esperaria, dado o gênero literário, dado a época, dado a temática, jagunço, o palco, sertão, coronelismo, etc. Né? Um dos primeiros livros que eu tratei uma vez como professor, foi ainda nos anos 70, foi Vila dos Confins, Mário Palmério, né? Que era da mesma geração, quase da mesma região. Um romance sobre, digamos, a época um pouco mais diferente, né? Mais ou menos nos anos 40, 50, né? E a época do Grande Sertão se passa do começo do século XX, mais ou menos. Mas o narrador, ele narra mais ou menos nos anos 50, né? Pode dizer, bom, de qualquer forma não é tão longe. A temática é muito parecida, né? E aparece até um jagunço, né? no livro. Mas, esse era mais ou menos o estilo que o autor, que o leitor médio, digamos, deveria esperar. Ou Graciliano Ramos, né? Um autor muito mais importante, né? Nos anos 30, né? Digamos, Vidas Secas, São Bernardo. Né? Então, o português de Guimarães Rosa, mas está a anos-luz, né? Daqueles estilos. Euclides da Cunha, né? Digamos, também tem um estilo com tendência para idioleto, mas mesmo assim é muito diferente, né? Quer dizer, Euclides da Cunha é descrito como um barroco científico, né? Digamos, e embora Guimarães Rosa tenha feito muitos estudos, né? Inclusive estudos etnográficos no sertão, né, da cultura popular, né, e da linguagem dos sertanejos, né, digamos, ele não tem essa, embora os livros dele sejam grandes interpretações do Brasil, né, como
Ville e outros mostraram muito bem, digamos, não tem uma pretensão científica. Inclusive, quer dizer, os estudos científicos ajudam, o estilo dele, ajudam menos do que no caso de Guimarães, de Euclides da Cunha. No caso de Euclides da Cunha, digamos, o semi-hermetismo pode ser esclarecido em grande parte com pesquisas. No caso de Guimarães Rosa, isso é muito mais difícil, apesar do extremamente útil dicionário, né, da Nilson Moreira Martins, professor aqui nesta universidade, se não me engano. Não? Eu acho que sim, né? Pois é, né? Com explicação de 8.000 vocábulos. E mesmo assim, restam muitas dúvidas, sobretudo em termos de sintagma. Né? Então, e esse estilo, quer dizer, hoje você falou da importância, né, da linguística de corpora e da internet. Né? Graças a Deus, nós temos, assim, um corpus do português fantástico, que é aquilo que está no Google. Né? Você pega um sintagma de Guimarães Rosa. Depois vou dar um exemplo. Né? Qualquer um, digamos, né? Depois isso faço, né? Por exemplo. Né? Se bota na Google, muito provavelmente você vai ter 8, 9, 10 ocorrências. Quase todas Guimarães. Né? Se bota Mário Palmeiras, se bota qualquer... E se bota o mesmo trecho dos tradutores, Vilar, né? Harry Dionis, né? Mas também Maia Claso. O mesmo trecho, correspondente, na língua de chegada. Ele bota na Google 100, 1.000, 100.000, 1 milhão, depende, né? Ocorrências. Então, eu acho que não, aí tem algo errado. Tudo bem, o sentido está ótimo. Né? Quer dizer, o problema desses tradutores não são basicamente os erros. Também sempre tem erros. Eu também já cometi erros. Né? Quer dizer, então eu não vou apontar. Seria mesquinho apontar erros. Né? Não. Né? Mas quando uma frase assim, por exemplo, vi a luz, vírgula, castigo, né? Eu boto na Google, São Guimarães Rosa. E você bota a frase de outros tradutores, então, centenas, milhares, né? Quer dizer, aí algo não, né? Então, esse desvio, esse não cumprimento da expectativa do leitor, né? Digamos, tem que ser recriado de alguma maneira na língua de chegada. E Guimarães Rosa tinha uma clara noção disso, e o Maia Claso, ele dizia, não, mas o leitor não entende, etc. O Maia Claso estava, quer dizer, não era falta de capacidade ou de domínio das duas línguas, mas ele tinha outra estratégia. Ele queria popularizar o Guimarães Rosa. Esse foi o grande anliegen, né, a grande aspiração dele, que ele realizou um pouco contra Guimarães Rosa próprio, né, que dizem, não, mas isso é muito lugar comum, eu odeio lugares comuns, odeio provérbios, a não ser os provérbios que eu mesmo invento. Esse, aliás, é um grande desafio, digamos, os provérbios que parecem populares em Guimarães Rosa, mas quando você pesquisa, é só dele, Né? Ninguém conhece esses provérbios. Digamos, são provérbios ou são modificações de outros provérbios. Né? Então eu não posso, porque fizeram muitos, principalmente os tradutores para o inglês e para o alemão, né? Mas também o primeiro tradutor para o francês, eles fizeram o seguinte, eles como correspondentes, né? Eles se serviram, eles lançaram mão de provérbios populares que todo mundo da cultura de chegada conhece. Né? Eu acho isso problemático. O Guimarães Rosa também achou problemático, mas se deixou convencer. E disse, tudo bem, o público alemão, dizia o Maia Claro, não está maduro ainda, né, para as estranhezas do seu estilo. Né?
E tudo bem, quer dizer, Guimarães Rosa depois aceitou. Agora, é preciso dizer o seguinte, tem uma dimensão do estilo do Guimarães Rosa em que sim, quase todos, pelo menos alguns tradutores, e principalmente o Meyer Clason, realmente procuraram com certo êxito resgatar e transcriar o estilo de Guimarães Rosa, que é a dimensão sonora. E ela é básica. Essa dimensão sonora é básica, ou seja, é um estilo extremamente impressionante pela sonoridade, o que é muito compreensível, porque, digamos, pelo menos na ficção, não é um livro, é uma fala, é uma parte de um diálogo, né? E o que o tradutor, o que o narrador faz, quer dizer, é uma fala enorme, transcrita pelo interlocutor urbano, e que, ao meu ver, já faz parte um pouco daquilo que se poderia chamar do tradutor implícito, né? O primeiro do leitor implícito, né? O leitor implícito, na teoria de Wolfgang Iser, é um conjunto, digamos, de procedimentos, de orientações, de balizas, de recomendações que o autor dá para o leitor, como ele deveria ou poderia ler o livro, né? E nós, o Grande Sertão Veredas é um diálogo, digamos, entre um viajante, entre aspas, entrevistador, né? que entrevista um fazendeiro que é jagunço e copia e transcreve as palavras. Ou seja, a escrita é uma mera transcrição de uma fala. Ou seja, o livro, quer dizer, a gente tem que imaginar o livro todo em sua dimensão sonora, né? Então, o Meyer Clason realmente dá conta disso, né? Quer dizer, a dimensão sonora é muito boa, muito mais útil, porém, para mim, é a tradução para o holandês, né? Por outro lado, é preciso dizer também que a tradução para o holandês, né? Você conhece o Willemsen, né? August Willemsen, ela é bem... Como é o título em holandês? Bom, esse é o problema. O título, eu acho não muito bem traduzido, é Diepe Wildernis, Wegen. Quer dizer, é profunda terra selvagem, caminhos. Né? E se eu disse que os dois livros principais, talvez, sobre o sertão, tirando talvez Vidas Secas, né? Quer dizer, ou seja, os sertões e Grande Sertão Veredas dialogam, eles dialogam também pelo título, né? Por isso que eu acho que a tradução para qualquer língua de Grande Sertão Veredas e dos sertões, né? Já pela tradução dos títulos, né, tem que mostrar que há uma relação entre essas duas obras básicas da cultura brasileira, né? Então, Diepe Wildernis eu não acho muito bom, porque a tradução para o holandês do mesmo tradutor de Os Sertões, que eu conheço também, que é De Binnenlanden, né? De Binnenlanden, ou seja as terras do interior, né? Que, tudo bem, então eu diria não, quer dizer, então se ele traduziu sertões como Binnenlanden, né? Ou seja, terras do interior, terras interiores, ou como Interlândia, né? Então ele deveria deixar aparecer a palavra Binnenlanden, né? Também na tradução. Ele poderia, do Guimarães Rosa, poderia dizer Grote, né? Grote Binnenlanden, ou qualquer coisa assim, né? Mas quer dizer, isso faz parte da tarefa do tradutor também, né? Digamos,
de conhecer, como você disse muito bem, né, digamos, de colocar, contextualizar as obras, né? E quando você traduz uma obra, indiretamente você traduz outras obras também, né? E você tem que mostrar as implicações. Inclusive, você tem que traduzir, você tem que conhecer também a tradição das traduções da mesma cultura. Eu tenho que ler traduções dos meus predecessores de literatura brasileira para o alemão, né? Por isso eu mantive tanto na tradução dos Sertões, como agora vou manter também na tradução do Guimarães Rosa, o termo sertão, né? Os termos sertão, isso virou uma convenção, uma tradução, é um termo institucionalizado na língua alemã, está no Duden, né? No maior dicionário da língua alemã, inclusive na internet, você pode ver Duden online, né? Procurem sertão, vocês vão encontrar a palavra sertão, igual fazenda, igual outras. Então, por que eu inventar a roda 2 vezes? Não preciso, né? Não preciso, né? Bom, não sei se tem tempo aí. Sim, está aqui, chefe. Chefe. Ok. Só uma palavra sobre o tradutor implícito. Eu acho que, digamos, essa ideia de, digamos, de examinar como o livro deve ser lido e entendido, né, é uma ideia frutífera. Principalmente quando o próprio autor deu dicas, né, para o jeito de como o livro deve ser lido e traduzido, né? Então, uma das minhas tarefas do tradutor também é a pesquisa, digamos, primeiro, como o próprio livro, quais são as orientações do próprio livro, né, e do narrador Riobaldo, e indiretamente, embora ele não tenha voz, mas indiretamente ele aparece do interlocutor urbano, né? Como eles acham que o livro deve ser entendido, lido e eventualmente também traduzido, levando em consideração as próprias recomendações do autor. Digamos, talvez pareça à primeira vista, nós nos acostumamos, né? Mas, digamos, quando a gente procura fazer abstração de toda a tradução de traduções, tradição de traduções, parece quase um milagre que um texto escrito para uma comunidade linguística, uma comunidade cultural, que seja tão interessante, né? que tenha tanto valor humano, psicológico, sociológico, político, etc., né? Inclusive estético, que vale a pena traduzi-lo, né, para leitores de outras línguas, culturas, experiências humanas, outras instituições, outros sistemas políticos, inclusive outras épocas, né? É uma coisa fantástica. É uma coisa absolutamente fantástica, né? E o tradutor é o especialista para reconhecer o que se pode chamar esse superávit, né? Essa mais-valia, aquilo que transcende os limites da comunidade linguística para a qual o livro foi escrito. Mas, como já disse inicialmente, a literatura latino-americana tem uma longa tradição, né, para se dirigir não apenas ao público latino-americano, no caso brasileiro, mas sempre ficar um pouco de olho na literatura europeia, né? E Guimarães Rosa também, ele queria ser traduzido, não apenas por uma questão de vaidade, um pouco de vaidade todo mundo tem, né? E ele também, né? Mas uma questão mais séria, ele sabia, né, que o livro dele tinha grande valor estético, mas também que tinha grande valor humano, né? Um livro sobre, tanto em termos de perspectiva individual, como um livro também, como uma perspectiva política, né? É um livro sobre
problemas básicos da condição humana. Né? Como se pode ser feliz? Né? Como se pode construir uma comunidade em paz e justiça? Né? E qual é a relação entre o bem e o mal? Entre Deus e o diabo, etc. Né? Quer dizer, isso não são apenas problemas brasileiros, os problemas sertanejos são problemas... Né? O mito do Fausto. Sim, sim. Então, esses problemas são transnacionais, translinguais, né? E naturalmente esses problemas... e um dos... Às vezes eu faço uma pequena brincadeira, né? Pergunto, fiz com meus alunos lá em Santa Catarina e um deles demorou, mas tinha uma ideia. Qual é o autor? Tem um autor da literatura universal, cujo nome é citado no Grande Sertão Veredas. Né? Então, já por aí se vê, não, é um livro que faz parte da literatura da cultura universal, pelo catolicismo também. Religião, muito bem, você disse, né? Quer dizer que são movimentos, quer dizer, que não tem nada a ver com fronteiras nacionais. Né? E quem é o seu autor? A ortografia está um pouco mudada, por isso é difícil talvez reconhecer. Né? Um francês. Kardec? Hã? Kardec? Sim, exatamente. Allan Kardec. Allan Kardec, né? Claro, claro. Então, um dos meus problemas... Allan Kardec. E a dimensão espírita do livro, por exemplo, faz parte, naturalmente, faz parte, digamos, dessa dimensão transnacional, transcultural. Né? Um dos problemas, até mandei carta para todo mundo, inclusive para um especialista em etnopsicologia e etnoreligiosidade na Alemanha, quer dizer, mas ele também não pode entender. Como se diz encosto em alemão? Mas ele, né, uma descoberta, não em termos genéricos, né? Mas para mim, uma das descobertas, como tradutor dos sertões, foi o seguinte: a cultura popular, que geralmente se considera como regional, como local, como nacional, como não internacional, né? Também tem fortes aspectos internacionais, transnacionais. Né? Isso já era assim nos sertões e é assim também, né, no Grande Sertão Veredas. Só que, digamos, a cultura popular de hoje, às vezes tem pouco a ver, a não ser pela mídia moderna, né, com a cultura popular, por exemplo, da Alemanha de hoje. Né, mas tem muito a ver com a cultura popular do século XIX. Né, inclusive as armas dos jagunços. São armas do século XIX da Europa. Né? Então, digamos, a religiosidade popular, práticas mágicas, né? Ferramentas dos agricultores, né? Quer dizer, isso é muito internacional. Isso é muito internacional. Né? Então, isso também é uma dimensão, quer dizer, que a gente não espera que seja transnacional, mas também é. Né? Pois é, agora eu gostaria de, mas eu acho que o tempo terminou, né? Sim, mostrar só o outro arquivo, só uma frase, talvez, para visualizar alguns problemas. Como é que eu vou ao outro arquivo? Peraí. Embaixo no Word, embaixo. Sim. Não, cancelar. Como é que eu... Qual arquivo? Só? Esse? Sim, não. Só clicar em cima. Por que ele não vai embora? Não clicou no lugar certo. Tá. Dá para ler? Bom. Com quase todo. Então, o meu trabalho, em grande parte, pelo menos inicialmente, mas volta e meia, quer dizer, aos poucos eu passo
não mais, porque o tempo não dá, embora seja muito interessante, aos poucos eu passo a examinar não mais todas essas traduções. Uma está faltando, que é a nova tradução argentina. É a da Garramunho. É da Florencia Garramunho e Gonçalo Aguilar. É. Né? Com a dupla, sim. Mas ela segue, 90% eu diria, segue a do Ángel Gama. Desculpa, não sei se o senhor vai pensar, mas uma das coisas que me interessou, que eu vi uma palestra sobre essas duas traduções espanhóis, e a pessoa metia o pau na tradução primeira para o espanhol, não, metia o pau na da Garramunho, porque ele falava que imagina, para que quer traduzir de novo, porque aquela era tão ótima. Mas eu ouvi falar bem da Garramunho. Não, ela é boa. Não, mas é uma hispano-americanização. Porque, peraí, eu posso mostrar para vocês uma frase só, para mostrar problemas de tradução e a importância de uma nova estratégia de tradução. A última palavra, que é a última frase ao mesmo tempo, né? Mataram. Né? Onde está a espanhol? O espanhol, eu acho que é aquela cara de gente, cara de... El demônio lo mataram. Lo mataram. Lo mataram. Lo mataram. Não, isso é... isso é Garramunho. Não, isso é Garramunho. Isso é Garramunho? Sim, creio que sim. Não, eu só colocou lá em cima outro... O Ângelo Ramos. Não. Não tinha Garramunho. Não. Então, desculpe. Eu não consegui as duas, por as duas, não havia espaço. Né? Não, mas essa última frase mostra uma qualidade, uma das qualidades do estilo de Guimarães Rosa. Uma das qualidades, digamos, apesar de ele ser considerado barroco, neobarroco, né, Haroldo de Campos, esse estilo muito nisso, né? Quer dizer, não há dúvida que há muitos argumentos em favor dessa caracterização. Né? Mas é um barroco, eu diria, conciso. Ou seja, há uma certa alternância entre frases enormes, muita sinonímia, né? Muita riqueza de vocabulário, embora paratática. Isso é uma das diferenças também em relação a Guimarães Rosa, em relação a Euclides da Cunha, que construía mais frases hipotáticos, ou seja, com subordinações e superordinações, né? uma principal da qual dependia uma subordinada, desta outra subordinada, da última palavra desta, um aposto. Esse aposto tinha um objeto, um infinitivo, e desse infinitivo depende, e assim por diante. Agora, no caso do Guimarães Rosa, ele tem mais uma justaposição de orações, né? Ou seja, parataxe, né? Mas às vezes frases longas, né? Mas muitas vezes frases muito curtas, uma palavra só, como aquela que eu já citei, né? Na primeira travessia do Liso do Sussuarão, né? O Rio Baldo Velho, né? Ele fica, a gente vê ele quase, a gente ouve ele, como ele fica impressionado, né? Com aquela paisagem sem fauna, sem flora, sem só luz, só seca, né? Digamos, via luz, castigo, né? Aí o Meyer Clason faz: Und da sah ich das Licht, das Schmerzende, und es war wie eine Strafe. Aí eu vi luz, e muito dolorosa, e foi como se fosse um castigo. Né? Tudo bem, né? Isso mostra o método dele. Né? Quer dizer, assim teria escrito, muito provavelmente, um autor alemão no fim do século XIX. Né? Quer dizer, é um excelente estilo, é muito emocionante, é bonito, é envolvente, etc. Não, mas não é o estilo de Guimarães Rosa, entendeu? Né? Quer dizer, ele explica que a luz, ele acha que via a luz, não, falta alguma coisa. A luz foi dolorosa. Né?
ele não, em vez de criar uma identificação, uma metáfora, ele substitui a metáfora castigo, foi um castigo, né? Por uma comparação. Foi como se fosse um castigo. Né? Digamos, né? No caso do mataram, quase a mesma coisa, ou muito parecido. Matar, aí, olha, como tradutor estrangeiro, a gente fica com inveja da língua portuguesa. Né? Vocês, no verbo, não precisa sujeito. Às vezes nem precisa objeto. Né? Digamos, olha, nenhuma língua, estão vendo? Nenhuma língua é capaz de emular como o português, digamos, nesse aspecto. Né?